dando continuidade ao nosso curso Saber Direito, sobre as inovações trazidas pela Lei 12.403 ao Código de Processo Penal, damos sequência com a quinta aula, ou quinto bloco relativo a essas novidades, não é? Antes, convém apresentar os alunos, a Cássia, o Júlio e a Isis, com quem estou tendo a oportunidade e o prazer de trabalhar. E eu sou Vivian Dione, professora universitária de Direito Penal e Processual Penal e também advogada. Estamos falando até aqui a respeito das medidas cautelares substitutas ou substitutivas, não é, da prisão preventiva. Trabalhamos uma a uma das medidas cautelares previstas no artigo 319, dentre as quais recolhimento domiciliar, a fiança, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de contato com pessoa determinada, dentre outras. O espírito do legislador, ao trazer essas inovações, foi no sentido de colocar a prisão preventiva como um critério último, como uma opção última em razão da sua gravidade, em razão de sua interferência na liberdade do indivíduo, na liberdade de ir e vir daquela pessoa que está envolvida com a prática, está em tese, em razão do princípio da presunção de inocência, envolvida com a prática de um ilícito penal. Gostaríamos de deixar o e-mail para que sejam encaminhadas as dúvidas e, por favor, ao encaminhar o e-mail para saberdireito@stf.jus.br, identifiquem o curso e o professor para que as respostas sejam satisfatoriamente encaminhadas. Retomando o tema, nós colocamos a respeito das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, e agora teremos que seguir a análise não individualmente, não mais pontuando cada uma delas, mas teremos que seguir a análise dos critérios que o magistrado deve adotar no momento de impor uma dessas medidas cautelares como substitutas da prisão preventiva. O artigo 282 diz que as medidas cautelares deverão ser fixadas ou estabelecidas com base na necessidade e na adequação. Conforme a letra da lei, temos necessidade. Para que essa necessidade? Para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Bom, há uma semelhança com os próprios requisitos da prisão preventiva. A aplicação da lei penal, lá temos como requisito, para garantir a eficiência da aplicação da lei penal, ou para garantir a aplicação da lei penal, no artigo 312. Para a investigação, aqui já guarda uma semelhança com a possibilidade de decretação da prisão temporária, porque a prisão temporária, como colocamos na aula anterior, em uma das aulas iniciais, a prisão temporária, ela tem um período de duração mínimo, exatamente porque ela visa preservar a investigação, a coleta de provas na fase policial. E aqui também nós temos medida cautelar voltada para a preservação da investigação, à semelhança da prisão temporária. Não com a rigidez, não com a severidade de uma prisão, mas o objetivo é o mesmo, não é? Resguardar a investigação. Temos também aqui faltou a informação correta, mas o que deixa subentendido? Para a instrução criminal, necessidade para a eficiência ou para a eficácia da instrução criminal.
também, em comparação com os requisitos da prisão preventiva, devemos entender o seguinte. A instrução criminal, instruir significa informar, trazer informações. E o que vem a ser instruído nesse momento? Os autos do processo, não é? Como colocamos, o juiz, no momento em que o fato está acontecendo, ele não está presenciando, ele não está participando, ele está cuidando de sua vida enquanto particular ou enquanto juiz, e logo, para julgar o fato, ele vai ter que se aproximar dessa realidade do fato. E como que o juiz se aproxima da realidade do fato, das suas circunstâncias? Através do conjunto probatório, não é? A finalidade da prova é exatamente, a prova processual, é exatamente formar a convicção do julgador para que ele tenha segurança suficiente no momento de decidir. Como que seria essa segurança suficiente para decidir? Por quê? Porque se ele for condenar, ele vai ter que ter segurança na prova, no conjunto probatório, de que efetivamente aquele sujeito foi o autor do delito e que efetivamente o delito ocorreu naquelas circunstâncias comprovadas ou efetivamente corroboradas pelo conjunto probatório. E aí o que acontece? Voltando ao raciocínio. A instrução criminal é o momento, ou seria o andamento ou a prática dos atos processuais tendentes ao levantamento de provas e ao amadurecimento do processo para que o juiz possa formar sua convicção. Lembrando que a decisão acerca de uma condenação deve ser uma decisão segura, deve ser uma decisão que tenha prova efetiva, porque o juízo de dúvida ou havendo dúvida acerca do fato ou de sua autoria, nós temos que levar a máxima de que, considerar a máxima de que, indúbio pro réu. O que significa o indúbio pro réu? Havendo dúvida, o juiz decidirá em favor do réu. E aí, a medida cautelar, ela pode, então, ser determinada a bem da própria instrução criminal, não é? Por exemplo, quando diz ali, proibição que o réu tenha contato com determinada pessoa, nada impede que isso amplie determinadas pessoas, por exemplo, que o réu evite de qualquer forma ter contato com as testemunhas do fato? Pode ser imposta uma medida cautelar com esse sentido de proibir que o réu tente de alguma forma ter contato com as testemunhas do fato? Tanto melhor que não tenha, principalmente porque para que ele não tente de alguma forma interferir no ânimo das testemunhas, interferir na verdade, na versão que essas testemunhas têm a trazer para o processo. Tanto melhor que a medida possa ser tomada, não é? Nos casos de violência doméstica também, nos casos de violência contra a mulher, contra o adolescente, contra a criança, contra o idoso, situações tantas que acabam por serem divulgadas a todo tempo na mídia, não é? De agressão no seio, no âmbito doméstico, pode ser determinada, e eu acredito que deve ser determinada, como medida cautelar, a proibição que ele tenha, o agressor ou o acusado, tenha contato com esta ou com aquelas pessoas, desde que haja uma certa vinculação dessa pessoa com o próprio fato investigado. É uma medida, eu diria até de segurança mesmo, para a própria vítima ou para as próprias vítimas, dada situação concreta, não é? É muito bem-vinda essa medida cautelar. E também, a semelhança do que ocorre na prisão preventiva, nós temos aqui, para evitar prática de infrações penais. Lá no artigo 312 do CPP, não está bem assim colocado, para evitar prática de infrações penais. Mas, dentro do requisito como garantia da ordem pública,
uma das vertentes de conclusão do que seria garantir a ordem pública significa exatamente custodiar cautelarmente o indivíduo ou prendê-lo cautelarmente para evitar que ele continue a cometer novas infrações, não é? E aí, como acontece isso no plano prático, já relacionado como motivação para a decretação da prisão preventiva, tanto melhor também que fosse trazido, como de fato foi, como medida cautelar para evitar práticas novas de infração penal. Lembremos que pode existir uma das situações de medida cautelar previstas, uma delas é aquela de suspensão da função ou do exercício de profissão, não é? Em que ele pode se valer dessa condição para continuar a praticar delitos ou para praticar novas infrações. Então, aqui é viável que o juiz decrete essa suspensão do exercício da função ou da profissão, exatamente para evitar que ele continue nessa prática criminosa. Bom, o outro critério, além da necessidade, o outro critério para aplicação das medidas cautelares é a chamada adequação. O próprio legislador já traz o balizamento do que vem a ser a adequação. A adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Como ponderar isso? Bom, quanto mais grave o delito, mais pronto deve ser o atendimento por parte do Estado e mais sério deve ser o tratamento a título de medida cautelar, não é? Se a prisão cautelar acarreta uma ingerência maior nas liberdades do indivíduo, tanto melhor que ela seja aplicada em situações de crimes de maior gravidade, proporcionalmente falando, não é? Quanto mais grave o delito, a medida cautelar mais drástica, mais séria. Por exemplo, eu coloco a vocês que o recolhimento domiciliar é uma medida que cerceia de alguma forma a liberdade do indivíduo, não é? E dependendo da situação concreta, se faz necessário essa restrição nessa liberdade de ir e vir a bem dos interesses envolvidos no processo. Seguindo lá, nós temos as circunstâncias do fato. Como colocamos, pode ser proibido que o sujeito tenha contato com determinada pessoa, a semelhança do que ocorre na Lei Maria da Penha, naquelas medidas protetivas de urgência, não é? O sujeito é obrigado, o agressor, obrigado a se afastar do lar, o agressor é obrigado a manter distância estabelecida da vítima e assim por diante. Então, dadas as circunstâncias do fato, o juiz pode achar por bem, na situação concreta, impor, por exemplo, uma dessas medidas. Ou até acumular medidas, como colocamos, as medidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Não é verdade? Sim. E também temos que considerar no critério adequação as condições pessoais do indiciado ou acusado. Por que a diferença de nomenclatura, indiciado ou acusado? Aqui é bom que esclareçamos um pouquinho a respeito dessa diferença. O indiciado, essa nomenclatura indiciado é utilizada na fase do procedimento policial, não é? Via de regra, a partir da ocorrência de um crime, registra-se o boletim de ocorrência. A partir do boletim de ocorrência, é determinada pelo delegado a instauração do inquérito policial. E aí, à medida que o inquérito policial vai se desenvolvendo, as investigações vão amadurecendo e as investigações destinam-se ao levantamento de provas acerca da autoria e materialidade do delito, não é? Por quê? Porque a justa causa para a investigação e a justa causa para a ação penal, ela gira exatamente em torno dos indícios de autoria e da prova da materialidade. E é essa motivação do inquérito, é a providência policial urgente e
voltada exatamente para o levantamento inicial de provas acerca da autoria e materialidade do delito. Por quê? Porque tem que se formar a convicção do julgador com base nessas provas para trazer-lhe a certeza de que o delito ocorreu, em que circunstâncias ocorreu e quem efetivamente foi o autor do delito. Então, o papel do inquérito, ele guarda importância porque ele socorre inicialmente o conjunto probatório. Feito isso, é instaurado o inquérito policial diante da lavratura da prisão em flagrante, portaria do delegado, dentro do que é rotineiro no expediente, não é? Da função da administração policial, dentro da rotina, não é, do expediente policial, instaura-se o inquérito, inicia-se o inquérito, exatamente para coletar inicialmente as provas necessárias para a justa causa, para formarem a justa causa. As investigações vão amadurecendo e vai chegar um momento, hipoteticamente, o fato pode ter tido 4 suspeitos, não é? Ocorreu um crime e na cena do crime, naquele momento, tínhamos 4 suspeitos. Em princípio, todos que estão na cena do crime serão suspeitos. As investigações irão recair sobre os 4, mas essas investigações irão se desenvolvendo. Vai chegar um momento que a prova acolhida vai sinalizar com maior segurança para um ou alguns dos envolvidos. Por exemplo, a prova de autoria recai com mais peso sobre o indivíduo A e B. Quanto a C e D, não foi levantada nenhuma prova. Então, A e B serão indiciados. O que é indiciar? Seria a definição do delegado, ou seria a conclusão do delegado acerca de determinado suspeito, colocando-o como provável autor do delito. Provável. O delegado, ao indiciar, não está dizendo que o indivíduo é culpado. Ele só está saindo da condição de mero suspeito para a condição de indiciado. Por quê? Porque sobre ele recaem mais provas acerca da autoria do delito. Bem, e aí, uma vez havendo indiciamento, A e B passam a ser indiciados. Quanto a C e D, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência, logo, quanto a C e D, não há justa causa para a continuidade do inquérito policial. Quanto a eles, provavelmente o procedimento vai ser encerrado, seguindo as investigações quanto às pessoas de A e B, agora ditos indiciados, porque essa nomenclatura é utilizada a partir do momento que o delegado sinaliza aquela pessoa como determinado, como provável autor do delito. Bom, e acusado? A que momento chegamos a essa denominação acusado? Uma vez concluído o inquérito, não é? Nos crimes comuns, o inquérito, estando o réu preso, deve ser concluído em 10 dias, estando solto 30 dias, e uma vez concluído, o inquérito vai ser remetido ao juízo competente, que, por sua vez, abrirá a vista ao Ministério Público. Em algumas localidades já encaminha também diretamente a cópia do inquérito ao Ministério Público, para ele, se o crime tratar de ação penal pública incondicionada, não é? Com base na notícia trazida pelo inquérito, o promotor, vislumbrando que há motivo, que há prova, que há justa causa, ou seja, indícios de autoria e prova da materialidade, com base nisto, o promotor irá ofertar a denúncia. Bom, ofertada a denúncia, ela é dirigida ao juízo competente e este terá 2 opções: receber a denúncia e mandar citar o réu para apresentar a resposta à acusação, ou rejeitar a denúncia se ela não estiver dentro das exigências legais. Mas suponhamos que aqui a denúncia está a contento, que ela cumpre os requisitos legais, e aí o que acontece? O juiz irá recebê-la. Recebendo a denúncia, aquele réu que ao momento anterior
era tratado como indiciado na fase policial. Aquele indivíduo que era tido como indiciado, hoje, no curso da ação penal, é denominado acusado. Então, no decorrer do processo, não é? Ele recebe a denominação acusado. E culpado, não é? Quando viria efetivamente essa expressão? O réu é culpado. Essa expressão ela não pode vir de um pré-julgamento, não é? Em princípio, analisando um caso, nós não podemos falar ele é culpado, merece cadeia, nós não podemos prejulgar, até porque devem ser cumpridas as regras do devido processo legal. Em que momento teríamos, então, o réu culpado? Com base no princípio da presunção de inocência, não haverá culpa, no sentido estrito da palavra, não se considerará culpado o indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pela própria previsão constitucional, pelo amparo constitucional do princípio da presunção de inocência, não falaremos em culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, e aí, seguindo, dentro do critério adequação, nós vimos que ele está ligado, ou ela, a adequação, está relacionada à gravidade do crime, está ligada às circunstâncias do fato e também está ligada às condições pessoais do indiciado ou acusado. Diferenciamos aqui indiciado de acusado. Exemplo de condição pessoal do indiciado ou acusado. Suponhamos que o réu praticou o crime sob violência ou grave ameaça à pessoa e esse réu é acometido de uma doença mental. Ele tem surtos em razão de uma doença ou de um comprometimento mental. E aí, sabemos que o comprometimento mental pode gerar inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Depende da situação concreta. O laudo pericial vai trazer a informação acerca da capacidade dessa pessoa. Qual capacidade? A capacidade de entendimento e discernimento. E com base no laudo pericial, poderá ser tomada ou decretada medida provisória na forma de internação provisória para tratamento médico, não é? Do doente mental. Então, no critério adequação, o juiz tem que ir passando por esses filtros e verificar qual ou quais das medidas se adequam precisamente à situação em concreto. Alguma dúvida? Sim, professora, eu gostaria de saber qual é a diferença do inimputável para o semi-imputável. Certo. Bom, nós temos na teoria do crime a estrutura em que, para os que são adeptos da teoria bipartite, a estrutura do crime é composta da seguinte forma. Crime é igual ao fato típico mais antijurídico. Típico por quê? Tem uma previsão legal e, como o próprio artigo 1º do Código Penal diz, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Bom, está descrito em lei, então o fato é típico. E temos também a antijuridicidade. Crime igual ao fato típico é antijurídico. Bom, o que vem a ser o fato, o que vem a evidenciar o fato como antijurídico? A própria contrariedade deste fato ao ordenamento jurídico, não é? Então, ele é típico porque está previsto em lei e é antijurídico porque contraria o ordenamento ou contraria as regras de condutas estabelecidas pela norma penal. Lembrando que dentro do fato típico nós temos a tipicidade formal, que é a letra da lei propriamente dita, temos a tipicidade material, que seria esse trabalho de adequação do fato da vida à previsão legal, ou seja, o fato da vida se encaixa na previsão legal. Se eu disser que sim, eu estou dizendo que opera-se a tipicidade material, não é? E temos também uma linha de raciocínio trazida pelo ilustre penalista Raul Eugênio Zaffaroni, por quem eu tenho um grande respeito, na seara penal, em que ele trabalha a ideia da tipicidade conglobante, não é?
que, para ser típico, o fato tem que contrariar o ordenamento jurídico como um todo, porque se tiver a tolerância por parte do ordenamento jurídico, esse fato já não é mais típico, ele passa a ser atípico. O que ele quer dizer? Que típico é efetivamente o fato que realmente não encontra nenhum respaldo no ordenamento jurídico em caráter de justificação e de aceitação e assim por diante. Mas ainda temos que analisar a antijuridicidade. A antijuridicidade dentro da análise da teoria do crime seria a hipótese de contrariedade que aquela conduta tem em relação às regras estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Então, a pessoa, qualquer pessoa, desde mais tenra idade, começa a formar um juízo de valor acerca do que é possível e de o que não é possível, do que pode e do que não pode ser praticado, não é? Por exemplo, desde tenra idade, passamos a conhecer que matar alguém é uma conduta que não é tolerada, não é? Então, se alguém mata alguém, nós temos a tipificação legal no artigo 121, e ali está a previsão legal da conduta, a dita tipicidade, e está também a contrariedade dessa conduta quanto ao ordenamento jurídico. Logo, teremos um fato típico e antijurídico. Só não será antijurídico se ele tiver amparado por uma excludente de ilicitude. Por exemplo, se ele matou em legítima defesa e se foi realmente necessária aquela reação nos exatos moldes do que aconteceu. Se foi realmente uma reação dentro do necessário, se foi uma reação que efetivamente tinha que ocorrer naquelas proporções. Bom, além disso, para os adeptos da teoria tripartite, nós teríamos que analisar e temos que analisar também a culpabilidade, não é? Crime é fato típico, antijurídico, mas temos que analisar a culpabilidade. E a culpabilidade, ela é composta de alguns elementos, como, por exemplo, o primeiro a ser verificado é o elemento denominado imputabilidade. O que vem a ser a imputabilidade? Essa plena capacidade de entendimento e de discernimento que o indivíduo tem ou teve no momento da prática do delito. Vai se cogitar, vai se questionar se no momento da prática do delito ele estava no uso e gozo de suas plenas faculdades mentais e de suas plenas capacidades de escolha. Entendia o caráter ilícito do fato e se sabia determinar-se dentro dessa análise. Se sabia, em outras palavras, se sabia exatamente o que estava fazendo, não é? O imputável é aquele que tem plena capacidade de entendimento e de discernimento. Pois bem, depois da imputabilidade propriamente dita, nós temos um grau mediano, que seria a semi-imputabilidade. O que seria a semi-imputabilidade? O sujeito tem parcial capacidade de entendimento e de discernimento. Como seria esse tratamento legal dado ao semi-imputável? O juiz tem as duas opções colocadas pelo legislador. Dado o laudo pericial, dada a situação concreta, o juiz pode optar por aplicar uma pena reduzida ou submeter o indivíduo a uma medida de segurança. Bom, então nós temos o inimputável, o imputável, que é aquele que tem plena capacidade de entendimento e discernimento. Temos o semi-imputável, tem parcial capacidade de entendimento e discernimento. E temos o inimputável, que é aquele que não tem nenhuma capacidade de entendimento nem de discernimento. E essa inimputabilidade pode ser por razões biopsicológicas, por critério etário, como é o caso do menor de 18 anos, é considerado inimputável, por critério
critério biológico, biopsicológico, que entende se não está formada ainda essa capacidade, plenamente formada a sua capacidade de entendimento e discernimento, e também por razões de doença ou comprometimento mental, o indivíduo muitas vezes não terá a mínima condição de entendimento e de discernimento no momento da prática do ato. Então, exatamente aí a diferença. Aquele que sabe exatamente o que está fazendo, que tem pleno controle de suas ações, é o imputável. Aquele que tem parcial entendimento e parcial discernimento acerca do que está fazendo, é o semi-imputável. E aquele que não tem nenhuma capacidade de entendimento e discernimento é o dito inimputável. Lembrando, né, que nas hipóteses de semi-imputabilidade ou inimputabilidade, o juiz, ao invés de se valer de uma pena privativa, ele deve submeter o indivíduo a uma medida de segurança. Ele absolve, não é condenado, ele é absolvido, o inimputável é absolvido, e com base nessa sentença absolutória imprópria, o juiz aplica a medida de segurança, que pode ser de tratamento ambulatorial ou pode ser de internação hospitalar. Depende da situação em concreto. O que nos interessa concluir que o semi-imputável e o inimputável hoje, como medida cautelar, eles poderão já ser internados provisoriamente, mediante laudo pericial adequado. Seguindo, resta-nos definir e concluir também que as medidas cautelares, elas poderão ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Outra estratégia permitida ao magistrado que ele se valha de uma ou de duas ou até 3 medidas cautelares conforme o necessário. Só para concluir o raciocínio quanto aos elementos da culpabilidade, que eu falei do primeiro, que é a imputabilidade, temos que relembrar que existem também o segundo, que é o chamado ou chamada potencial consciência da ilicitude, que é esse conhecimento mediano e comum que todos nós devemos ter da lei, e o terceiro elemento da culpabilidade, que seria a exigibilidade de conduta diversa. O que vem a ser a exigibilidade de conduta diversa? Seria questionar se até o último momento o indivíduo tinha outra opção que não cometer um delito. Se ele tinha outra opção de não cometer o delito. Então, é a chamada exigibilidade de conduta diversa. Concluída a análise da culpabilidade, relembremos que as medidas cautelares poderão ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Lembramos que também o descumprimento das medidas cautelares, em algumas situações, poderão ensejar a decretação da prisão preventiva. Como acontece na prática a decretação ou a fixação das medidas cautelares? Bom, se já estiver a ação penal já estiver em curso, o juiz pode decretá-las de ofício sem maiores problemas, não é? Agora, se for na fase policial, por exemplo, na fase de investigação criminal propriamente dita, a lei determina que deverá ter representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Isso aqui deve ser tratado com certo cuidado, porque temos 2 momentos distintos. Um é o momento da ação penal propriamente dita, o curso da ação penal, e outro é o momento anterior da chamada fase policial. Então, na fase policial, o juiz só decreta as medidas cautelares mediante provocação. Já no curso da ação penal, ele tem a liberdade de decretá-las de ofício. Seguindo, ressalvados casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar,
determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. A previsão do artigo 282, parágrafo 3º. Como é possível, na prática, intimar a pessoa que deve se sujeitar a uma medida cautelar para se manifestar? Bom, depende da situação em concreto. Se a medida cautelar tem uma natureza de urgência, essa intimação não irá ocorrer antes de sua decretação. Porém, se a medida não é tão urgente, ou se o magistrado entende que deve ouvir a parte contrária por razões tantas, ele pode e deve intimar a parte contrária para se manifestar. Então, ele pode se valer dessa previsão legal e autoriza, até beneficiando a própria ampla defesa e o contraditório, não é? Propiciando que a pessoa que poderá se sujeitar a uma medida cautelar se manifeste antes, trazendo a sua versão dos fatos. Isso é, por demais, salutar a bem da própria ampla defesa, a bem do próprio contraditório, desde que isso não prejudique a eficácia e urgência da medida no caso concreto. E nos casos de descumprimento da medida, das medidas ou da medida ou das obrigações impostas pelo juiz, o magistrado poderá, de ofício, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, substituir a medida, trocar, tirar a que está e colocar outra, acumular outra medida com a já existente e, em último caso, ele poderá decretar a prisão preventiva. Bom, por que, em último caso, poderá ser decretada a prisão preventiva? Aqui, essa medida, com certeza, a ser tomada pelo juiz, quer significar que, nessa situação extrema, ele tem que demonstrar a força coercitiva e também garantir a credibilidade dessas medidas cautelares impostas. Porque aplicou a medida, o sujeito descumpriu, pode ser que o juiz ainda seja benevolente. Não, eu vou substituir uma medida pela outra. O sujeito renitente descumpriu. O que o juiz pode tomar como terceira opção? A decretação da prisão preventiva, a bem, inclusive, da preservação da credibilidade dessas medidas. Por quê? Porque nós sabemos que toda obrigação, não é? Via de regra, toda obrigação imposta, se não vier acompanhada de uma consequência pelo seu descumprimento, dificilmente essa obrigação vai ser cumprida. Dificilmente. E o que é que nós temos que deixar claro? O juiz determinou as medidas cautelares, substituiu a medida cautelar de repente. O sujeito descumpriu, ele está dando aso, está dando lugar à decretação de sua prisão preventiva, sem sombra de dúvida. A decretação das medidas cautelares, como a própria decretação da prisão preventiva, também tem natureza rebus sic stantibus. Como funciona isso na prática? Traduzindo, conforme as atuais circunstâncias, conforme a atual conjuntura, não é? Tem motivação, decreta, cessou a motivação, revoga, nova motivação, decreta, não está funcionando daquela forma, modifica a decisão. Ou seja, o juiz tem essa margem, esse jogo de cintura que ele pode adotar no momento da decretação, da substituição ou até da revogação das medidas cautelares impostas ao acusado. Bom, e o que devemos concluir a essa altura? De tudo que colocamos, da prisão ser encaixada no seu devido lugar, na ordem de opções que o magistrado pode ter, do papel da fiança,
do balizamento, do novo balizamento trazido pelo legislador quanto ao valor da fiança, a quantidade de aumento que pode vir a título de fiança, o comprometimento financeiro que pode existir em razão da fiança imposta. Isso tudo eu considero como sendo positivo, vejo como um saldo positivo dentro das reformas trazidas, e boa parte dessas providências legais inovadoras dependem da estruturação por parte do poder público, porque uma coisa é trazer a receita, fazendo um comparativo, não é? Uma coisa é trazer uma boa receita, outra coisa é preparar os ingredientes a contento. Um sem o outro, o preparo dos ingredientes sem a receita não funciona, e a receita sem os ingredientes devidos também não funcionará. Então, uma coisa complementa a outra, não é? O que é o ideal? O ideal é que a letra da lei seja cumprida com muita seriedade. O ideal é que sejam resguardados os direitos e garantias fundamentais a todo momento, e o balizamento do devido processo legal seja também cumprido. E o ideal também é que haja essa estruturação para que a lei não se torne uma letra morta, ou que não se torne também um fardo para o judiciário, que pode, por vezes, se ver de pés e mãos atados. Por quê? Porque não consegue dar a eficácia devida à determinação legal. Então, o ideal é que tenhamos uma estruturação sólida, uma estruturação razoável e responsável, muito responsável no que tange à viabilidade na aplicação dessas alterações trazidas pela 12.403 de 2011. Eu gostaria de saber se os alunos têm alguma pergunta. Sim. Qual a finalidade do legislador ao criar outras modalidades de medidas cautelares? A mim me parece, e há alguns intérpretes do direito, operadores do direito com quem eu já andei questionando e conversando, nos parece que a intenção do legislador foi exatamente evitar a banalização da prisão, evitar que se faça cumprir antecipadamente uma pena, principalmente se o sujeito é presumidamente inocente, conforme temos o princípio da presunção de não culpabilidade, a dizer essa verdade. Então, a finalidade do legislador, a principal finalidade, foi exatamente dar ao cerceamento da liberdade na forma de prisão preventiva, propriamente dita, o devido cuidado e o devido respeito que ele merece ter. Evitar o seu tratamento como uma medida qualquer, sem maiores reflexos. Por quê? Porque o reflexo da prisão na vida do indivíduo é drástico. O reflexo da prisão na vida do indivíduo, às vezes, não tem como reverter. Principalmente se, ao final, ele for absolvido. E aí, por que daquela prisão inicial, se, ao final, o Estado o absolveu? Então, é um contrassenso. A razão, eu diria, que é bem-vinda, e colocar efetivamente a medida extrema da prisão no seu devido lugar. E só a título de conclusão também, as alterações acerca do registro de mandados no banco de dados a ser mantido pelo CNJ, isso também vem agilizar, vem facilitar, sem sombra de dúvida, o cumprimento dos mandados de prisão no Brasil. Como sabemos, um país gigantesco, e muitas vezes o elemento pratica um delito em determinada localidade e muda-se para outra localidade bem distante e acaba por furtar-se muitas vezes do alcance da justiça, não é? Então, com esse registro e essa criação que a própria lei determina do banco de dados a ser controlado pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos como driblar, em boa parte, a possibilidade do sujeito se furtar
do alcance da lei penal, não é? Lembrando também que qualquer policial, qualquer agente policial poderá dar cumprimento a esse mandado, certificando-se que esse mandado está registrado, ou mesmo que não esteja, ele se apresenta à autoridade local, informando da prisão e dando ciência daquela prisão à autoridade competente, não é? Devemos lembrar também das situações em que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, ele tem 3 opções possíveis. A primeira, relaxar a prisão, se for o caso de uma prisão ilegal, indevidamente cumprida. Por exemplo, não é situação flagrancial e foi decretada a prisão, ele pode relaxar, porque a prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada. Bom, se não é o caso de ilegalidade, ele vai verificar se é o caso de concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. Se não é o caso de liberdade provisória com ou sem fiança, é porque estaremos diante da necessidade da custódia cautelar. E aí? Aí o juiz vai decretar a prisão preventiva ou vai convolar a prisão em flagrante em preventiva, já fundamentando na legalidade e necessidade daquela prisão dentro de razões concretas, dentro de fundamentação concreta. Não porque em tese o crime é grave, não porque em tese o clamor social. Prisão não pode utilizar o argumento, aspas, em tese. Prisão deve ser fundamentada em critérios de necessidade concreta. E também lembrando que as medidas cautelares impõem, dentre outras obrigações, não é? O comparecimento do acusado em juízo, não é? Nas oportunidades que o juiz determinar, mensalmente, bimestralmente, pode impor a obrigação de não frequentar determinados lugares, podem impor a obrigação de não ter contato com determinadas pessoas, ou seja, é um leque de opções muito grande, trazido pelo legislador, e que podem vir, essas opções podem vir a solucionar uma série de problemas. Até porque não é só bandido, quanto mais que comete crime. Qualquer cidadão estará sujeito a cometer um crime e nem todo sujeito que comete crime necessita ficar preso durante todo o processo. A necessidade deve ser concretamente avaliada e demonstrada. Alguma pergunta? Qual a sua opinião acerca das alterações legislativas feitas pela Lei 12.403 de 2011? Até aqui, embora sendo novidade ainda, recente, coisa muito recente em matéria de direito, até aqui nós temos um saldo positivo, o balanço é positivo. Eu vejo que, em princípio, como tem gerado polêmica, é uma tendência natural das modificações jurídicas, legislativas, mas no decorrer do tempo as coisas irão ocupando os devidos lugares e nós iremos ter condições de avaliar melhor. Mas, por hora, eu entendo que as medidas são bem-vindas, que os aplicadores do direito devem ter uma seriedade muito grande em utilizá-las e, principalmente, o escopo maior, não é, do legislador no Estado democrático de direito é o resguardo das garantias e dos direitos assegurados constitucionalmente aos cidadãos. Então, em princípio, o meu balanço é positivo. Devemos aguardar um pouco mais e sentir o desenvolver dos fatos. Bom, até aqui, então, tratamos das alterações trazidas pela 12.403 de 2011, no que tange à prisão cautelar, no que se refere ao Instituto da Fiança, no que se refere ao cumprimento do mandado de prisão, nas situações inovadoras de medidas cautelares substitutas da prisão preventiva. Trouxemos de que forma o juiz deve avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, da sua decretação ou não.
Em que situações o juiz pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança? Quais as obrigações que o juiz pode impor em contrapartida à concessão de uma liberdade provisória? Quais as consequências da quebra da fiança? Qual o indivíduo que pode ser dispensado de recolher a fiança? Porque, de repente, é um indivíduo que não tem o poder aquisitivo para tanto, mas nem por isso estará obstada a sua liberdade provisória. E, dentre tantos institutos importantes, convém ressaltar que a prisão é a última ratio, a última opção, devendo ser utilizada em situação extremamente necessária e devidamente motivada. E as alterações todas estão à disposição, claro, não estão incorporadas no Código de Processo, porque elas surgiram agora, entraram em vigor agora, no dia 4 de julho, mas podem ser pesquisadas através do site do Palácio do Planalto, não é? Legislação, vocês entram no site, quem tiver interesse, jogue o número da Lei 12.403 de 2011, estará disponibilizado o inteiro teor dessa nova lei, dessa série de modificações trazidas ao Código de Processo Penal. Alguma dúvida que tenham, por favor, encaminhem o e-mail para saberdireito@stf.jus.br, identifique o curso e o professor para que as respostas sejam encaminhadas. A quem interessar, as aulas poderão ser acompanhadas pelo YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Desde já, agradeço a oportunidade, agradeço os alunos, a presença tão importante dos alunos e muito obrigada pela oportunidade.